Vamos falar de moda com ela que esteve aqui no meu período de férias. Eu estou tendo a honra, o prazer e a satisfação de conhecê-la hoje, Suelen Sartorato, que é consultora de imagem. Muito prazer. Que bom! Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada, fico muito feliz de estar na casa novamente. Ô Su, você é consultora de imagem. Exatamente. O que é? Na verdade, as pessoas acabam até confundindo um pouco o personal stylist, que é aquela que você tem, e a consultoria de imagem. O personal stylist, ele vai fazer a produção de moda naquele momento. Então, por exemplo, ela monta o seu look para que você apresente o programa. Tá. Na consultoria de imagem, a gente pega o desejo de imagem da pessoa com a natureza que ela tem. E aí eu faço as indicações que ela precisa. Então, por exemplo, eu falo assim, eu quero ser uma mulher muito fina, educada e tal, porque eu acho que isso vai ser bom para minha vida e para minha carreira. Perfeito. Aí você monta Eu faço essa construção mesmo. Então, primeiro eu avalio os traços naturais da pessoa. Então, eu vejo, por exemplo, quais são as linhas que ela tem no rosto, quais são as linhas que ela tem no corpo, para entender o que ela comunica na natureza. E aí, com o objetivo de imagem dela, a gente faz a construção. Então, eu indico os cortes de cabelo, as cores na necessidade dela, que harmonizam mais. Vai muito o tipo além de do roupa, look. Total. Porque você entende a essência da pessoa. Então, eu preciso entender qual é o desejo dela, o que ela quer transmitir com a imagem, tanto profissional quanto pessoal. Às vezes, ela está passando por uma transição na vida e ela precisa... baixa e quer dar uma... Exatamente. E aí a consultoria de imagem faz isso. Bora lá. Mas, como sabe de tudo, ela vai ensinar pra gente truques. Truques de moda. Maravilhoso. Bora lá, Su. Primeiro a gente tem que entender que todo o corpo é maravilhoso, Boa. né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar nisso e é uma das coisas que eu falo para as minhas clientes. A gente entendendo como disfarçar, a gente também vai saber potencializar. Perfeito. Então hoje eu vou ensinar algumas ideias para que as pessoas consigam saber disfarçar. Ou, por exemplo, alongar. Então, a gente precisa entender nesse ponto específico. De acordo com... o desejo dela. De repente, Exatamente. eu me acho maravilhosa com o quadril largo e quero valorizar o que para outra pessoa seria um defeito. Perfeito, isso mesmo. Eu adorei o perfeito. Uma ideia também legal, por exemplo, eu sou baixinha, eu tenho 1,56 de altura. Então, eu posso pensar num look monocromático. Só que hoje eu quero ensinar vocês de uma forma diferente, Regina. Vamos lá. Vamos pensar assim, olha, aqui nós temos um look monocromático e eu estou com um look monocromático também. Certo. E qual é a diferença disso? Os dois têm o mesmo tom, né? Então os dois estão em verde. Mas qual é a diferença? Quando eu quero alongar, quando eu quero ficar mais esguia, eu utilizo a mesma cor e a mesma nuance da cor do início ao fim. Então eu vou usar um color block. Uma coisa só. Uma coisa só. Agora, se eu quero estar na elegância, mas sem a ideia de alongar, eu posso utilizar um look monocromático, mas com nuances diferentes. Que foi o que você fez no seu próprio figurino. Exatamente. Então, isso é interessante, como por exemplo, olha, ela tá colocando aqui uma graduação diferente da Michelle. Então, na parte de cima, ela tá com um tom, na parte de baixo, ela está com outro tom, né? Na verdade, uma nuance diferente. Então, esse look não alonga, porque ele não tem a mesma nuance e o mesmo tom do início ao fim. Tudo bem? Tudo bem. Então, é uma das coisas que às vezes as pessoas confundem. Elas falam assim, look monocromático vai alongar. Nem sempre. Esse também alonga, porque ele tem o mesmo tom em cima e o mesmo tom embaixo. Mas o babadinho e a barriguinha de fora não corta a silhueta? Na verdade, você cria uma linha de continuidade. Por exemplo, foi o que eu falei pra você do seu look. Você criou uma linha de continuidade unindo a cor do seu calçado com o seu brinco. Então, quando você cria essa linha de continuidade, você não faz o recorte. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, cada uma delas. Essa daqui é a Miroslava. Ela tem 1,50 de altura. A que tá com esse grená aí? Exatamente. E olha como ela ficou super alongada, porque ela fez uma outra jogada. Apesar de ela estar com uma pantacur, ela colocou um calçado da mesma cor da pantacur. E aí faz esse efeito da linha de continuidade. Perfeito. Então isso é interessante, porque além dela ter colocado na parte de cima como na parte de baixo, ela ainda uniu com o calçado.
e também as outras meninas, né? Elas Nossa, criaram... essa do meio não precisava alongar mais, hein? Não precisa. Ficou lindo, né? Nossa. E ela também mostrou pele. Quando a gente mostra a pele, também tem essa sacada de alongamento. Então, nesses dois looks é legal que a gente consegue ter essa visualização, né? Muito clara. Ó, aqui já tem uma outra composição, então perceba que elas têm algumas nuances diferentes. É o mesmo tom, vai trazer uma elegância, vai trazer uma sofisticação no look, mas não vai alongar o shape. Então, são coisas diferentes. Objetivos diferentes. Exatamente, Tá o bom, objetivo muda. Tá. E agora a gente vai falar um pouquinho de quadril, se a pessoa ela tem um quadril mais Mais larguinho, avantajado. a gente faz um equilíbrio, isso é legal também. Porque quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tem que unir cor e a gente também tem que unir linhas e formas. Não é porque é preto que vai emagrecer. Tá. A gente também tem esse mito. Então a gente precisa pensar no tipo da peça com a cor. Por exemplo, né? A gente tem aqui uma saia. Olha só. Olha o efeito dela. Ela vai descendo reto, então ela desenha o quadril, mas ela abre no final. Meio sereia. Exatamente, ela faz a ideia da sereia. Então, esse shape, ele consegue disfarçar o quadril, porque ele vai abrir embaixo. Se ela fosse uma saia lápis, aí ela evidenciaria. A lápis é aquela que é toda assim. Exatamente. Desce Por assim, exemplo, toda assim, justinha. essa sua também desce em evasê. A gente fala que é uma descida em A. Quando desce em A, ela vai abrindo, né? Isso traz um equilíbrio de silhueta. Agora, por exemplo, olha esse modelo aqui, olha. Ele é um modelo godê. O godê, qual é a diferença dele? Ó, percebe que ele tem bastante tecido, ele é encorpado e a cor também é mais clara. Então, ele tem, exatamente, ele vai fazer o efeito de aumentar. Então, olha que interessante. A gente pegou a cor e a modelagem que faz efeitos diferentes. Então, olha só. No primeiro exemplo, a gente tá com esse modelo godê. Gente, que lindo. Lindo, né? Que Maravilhoso. lindo esse vestido, ela ficou belíssima. Mas olha a proporção visual, Rê. Sim. Na primeira, ela amplia. Na segunda, ela faz um equilíbrio por causa da barrada da sereia. Sim. Nessa terceira, é o efeito coringa, que é o evasê. É a mesma moça? É a mesma moça. Olha que interessante, né? Então, cada uma trouxe uma ideia diferente por causa do modelo da saia. Ela também tem um quadril bem avantajado. E olha só a ideia. O que ela fez? Colocou uma cor escura embaixo e uma cor clara em cima. Porque ela tá com uma saia mais godê. Então, tem volume. Todas as vezes que a gente pensa em saias com volume, ela vai ampliar. Mas se você une ainda com a cor certa, então ela faz um efeito visual mais amenizado. É a Paula Oliveira? É a Paula Oliveira. No caso dela, a transparência também tem a ver com esse truque de efeito ou não? Quanto mais pele você mostra, a parte fina do seu corpo é onde você fica mais magra, vamos dizer assim. Tá. Então, é uma ideia que a gente traz também no look. Tá. Aí já é outra coisa ou a mesma coisa? É a Paula também. Mas olha só a ideia dela, né? Ela colocou um shape mais escuro, então ela trouxe uma valorização do corpo dela, mas ela, por exemplo, na parte de cima, o que ela fez? Ela evidenciou bastante os ombros, né? Então, quando você coloca o desvio do olhar para uma outra região, ele suaviza onde você não quer evidenciar. Isso também é um truque bem legal. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrilzão, eu chamo a atenção para cima, eu trago equilíbrio de proporção. Tá. Agora, se eu quero chamar a atenção para baixo, eu amplio esta região. Então, a gente consegue fazer essas duas sacadas. Tá. Me dá um minutinho? Com certeza. Até pra gente assimilar tudo, né? Porque é muita informação. E aqui depois a gente quer colocar uma Suelen. Já entendemos os truques, já consegui assimilar. Tem mais? Bom, tem um monte de truque bacana. Bora lá, então. E agora a gente vai pensar na barriguinha, né? E se eu quero disfarçar a barriguinha. E isso é uma ideia que mulherada precisa. Ô, Suelen, altura. Tem gente que se incomoda, tem gente que não se incomoda. Peso, quadril, busto. Mas a barriga... Todo mundo, ninguém né? gosta de valorizar. Tô errada? É verdade. Tem jeito. E, na verdade, o que a gente precisa pensar? A barriga, tudo aquilo que você termina em cima é onde você amplia. Um exemplo disso, ó. Vamos pensar assim. Olha essa camiseta, ela tem um nozinho.
mas o nozinho vai para baixo. Então, isso não aumenta a região maior. Tá. Então, duas formas que você pode utilizar. Logo abaixo do seu seio, exatamente, porque aí ele vai descer como um drapeado. Tem até um vestido que a gente tem um exemplo disso, que é um vestido roxo. E aí a gente tem o drapeado em cima, olha esse daí. Ai, que lindo. Perfeito, né? Então percebe que o drapeado está em cima. Então ele cria meio que uma linha vertical no meio. Então não vai evidenciar, não vai salientar. Perfeito. Agora, quando eu coloco aquelas blusinhas com o nozinho em frente à barriga... No umbigo? Exato, aí é o perigo. Tá. Porque você aumenta. Nesse caso, ele ficou para baixo. E automaticamente você tem uma sacada boa. Esses modelos envelopes também, eles valorizam a cintura. Porque tá Isso é embaixo do legal. seio, né, que você falou? Exatamente. A doutora Maitê, ela tava com um vestido envelope, perfeito. Porque ele faz um equilíbrio de proporção, afina a cintura, deixa o quadril esguio e alonga a silhueta. Esse modelo envelope, ele é perfeito, na verdade, para qualquer tipo de mulher. Qualquer tipo de objetivo. Exatamente. Agora aqui a gente pensa num tecido. E isso é legal, porque às vezes a gente escolhe uma malha. E o que é malha, Regina? Por exemplo, vou pegar novamente esse daqui. A malha é o tipo da trama. Então, quando a gente percebe que ele faz esse esticar, né? Isso entra na pessoa. Isso é malha. É malha. E modela. Você já percebeu que quando você tá com uma barriguinha além, você coloca uma malhinha, parece que ela desenha e salienta mais ainda. E aí, qual é o melhor... Faz a boia. Exato. Faz a boia certinha. Apoia certinho. E aí, o que a gente pode brincar? Num tecido plano. Olha só, esse daqui Plano ele é que não estica. estica. É, de uma forma leiga, tá? Sim, mas só sim. pra gente conseguir entender essa sacada. Então, um tecido plano, quando ele cai, ele não desenha a pessoa. Então, se você está com uma barriguinha a mais, ele não vai evidenciar. Então, isso é maravilhoso quando a gente pensa num quesito de disfarçar. Maravilhoso. Por exemplo... Ai, que camisa linda. Linda, né? Por exemplo, uma ideia também. Quando a gente coloca a camisa por dentro da calça, os dois lados, né? Camisa ou camiseta, ele faz o quê? O efeito de volume. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. No caso da camisa, o que a gente pode fazer? Deixar um lado só por dentro da calça e o outro lado pra fora. A minha filha usa assim e outro dia as meninas aqui, as jovenzinhas da produção, estavam usando. Eu falei, ah, tá moda. Um dentro, outro solto. Um dentro, outro fora. Percebe assim, olha. Por exemplo, aqui na mulher, a gente tem do lado direito. O nosso botão fica pro lado esquerdo e a parte solta fica pro lado direito. Sei. Então, essa parte aqui interna é onde a gente encaixa por dentro. O botão fica dentro ou fora? Fica pra dentro, O ó. botão vamos pra lá. dentro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a parte Isso, solta. isso. Essa parte aqui, que é a parte de cima, vai ficar Solta. por fora. E a parte interna é onde você coloca por dentro. Então, você pode fazer a jogada de deixar mais esguia a perna, então você já fica mais alongada. Ah, é mesmo. E não aumenta a proporção da barriga, porque você fez uma lateralização. Da onde surge isso? Que de repente todo mundo fica sabendo. Quem Então, começou com essa moda camisa dentro e fora? Você sabe, Na verdade, não, nunca vi quem começou. Mas tá todo mundo Tá usando. todo mundo usando, porque é uma prática bem legal. Agora, outra ideia também é quando a gente quer disfarçar seio grande. Tem mulher que quer e não gosta, né? De repente tem alguma... Uma coisa pessoal. Exato. Exatamente. E aí tem alguns decotes que são legais e que são super interessantes. E um decote que muita mulherada não investe é o decote quadrado, que é o decote que você está usando. Esse decote ele é excelente para quem tem um seio muito grande e não quer evidenciá-lo. Porque ele traz uma sustentação, porque você tem o sutiã que auxilia. E esse decote ele faz uma linha na horizontal, então ele dá aquela quebra, tá. entendeu? Outro decote também bacana, Rê, é o decote em V. Porque o decote V, o que ele faz? Muitas mulheres que têm seio grande acham que vai aumentar e não aumenta. Eu ia achar. Não aumenta, porque ele vai fazer uma linha na vertical. Na verdade, ele faz duas na diagonais, mas ele deixa o colo à mostra. O colo ficando à mostra, você fica mais esguia. Olha só, ela tem um seio bem avantajado. Em alguns momentos ela quer evidenciar, em outros ela quer disfarçar. E aí, nesse ponto aí, ela disfarça o tamanho do seio. Isso é maravilhoso, né? Você brincar com a imagem que você passa. Quer evidenciar, quer disfarçar.
Exatamente. Aqui o decote quadrado, que bonito. E fica lindo, né? Lindo. Então você percebe assim que a valorização, você desvia o olhar para outra região. Então você vai colocar o olhar para essa parte do colo ou então para o centro. Então fazendo isso você proporciona o equilíbrio. Que decote que não é indicado na situação que eu não quero evidenciar o seio? Olha, por exemplo, esse decote. Não dá. Que é o decote que ele faz o coração, porque ele já vai ampliar Porque o seu evidencia, seio. fica lindo, mas se eu não quero... Exatamente. Então, nessa jogada do look dela, um detalhe. Ela evidenciou o seio, mas ela também tentou desviar o foco para outra região, que é a parte dos acessórios. Que isso também é legal. Por exemplo, aqui. Se eu tenho uma pessoa com um seio bem grande... E se eu colocar um colar alongado, o que ele vai fazer? Vai chamar mais atenção. Porque na sua andada, na sua passada, ele vai fazer o movimento. Gente... E esse movimento faz com que os olhos voltem para esta região. Também, por exemplo, se a pessoa tem uma barriguinha mais saliente e quer disfarçar. Tá. Quanto mais alongado, mais vai evidenciar essa proporção. Perfeito. Agora, se a pessoa ela já quer disfarçar, seriam os colares menores. Que aí ela chama a região para a região de cima e disfarça a parte do seio. Que é bem maravilhoso. Deixa eu ver esse outro colar que você trouxe. Esse também é indicado. Ele também é indicado. Esse aqui, ó. Tá. Maravilhoso, porque você desvia o foco, né? Então, esta parte aqui de baixo não vai ficar tão evidente assim. É uma grande ilusão de ótica, né? Que a gente Exata. aprende a Exatamente. manipular. Isso mesmo, Regina. Suelen Sartorato é consultora de imagem, veio direto de Mogi das Cruzes. Eu adorei. Teve uma palavra que você falou, além do perfeito. Ai, meu Deus. Você falou, eu falei, ai, me identifico porque eu também puxo um R. Que bom. Então, assim, me senti em casa. Que O Instagram bom, da obrigada. Suelen Sartorato é @suesartorato, do jeito que fala, Sartorato com S. Sue Sartorato. Minha querida, até breve. Obrigada, até breve. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada, Regina. Beijo. Olha, ela tá... Você viu? O decote está Adorei as certinha. dicas, adorei.